deste dia, segunda-feira, onde nós estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita pela live, pelo Instagram, aonde nós iremos meditar sobre a Palavra de Deus. Querendo dizer para os irmãos que o motivo desta live é tão somente para suprir a aula que não foi ministrada presencialmente no nosso templo matriz, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ceará, AD Ceará, aqui em Petrolina, né? E o nosso pastor nos pediu para que nós pudéssemos então estar fazendo esta live, ministrando o ensino da Palavra de Deus, né? Tivemos uma semana de festividade, um final de semana de festividade, encontro de casais na sexta e no sábado, com a presença do cantor Cícero Nogueira, e também tivemos a presença do pastor Dinison, que veio trazendo a palavra na consagração, na grande consagração no domingo pela manhã, e também no culto abençoado à noite deste domingo. Por isso, o motivo desta live, o motivo da escola dominical não ser feita presencialmente no nosso templo matriz. Então nós iremos dar início a esta escola, orando a Deus para que Deus tome a direção desse trabalho, para que a palavra de Deus, ao ser ministrada nesta tarde, possa falar poderosamente ao seu coração. Vamos orar. Desde já peço oração, pelo nosso pastor, o pastor Hélio Ribeiro, que é o pastor presidente da AD Ceará em Pernambuco, e também ao nosso pastor Elmir Ribeiro, aqui na cidade de Petrolina, assim também como todos os projetos da AD Ceará, como todos os trabalhos da AD Ceará, as congregações, as igrejas que já foram abertas, que estão funcionando em mais de 60 lugares, onde a palavra de Deus tem chegado através desse projeto da AD Ceará. E pedimos orações também por todo o ministério, todo o corpo de obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, a todo o povo de Deus, como assim também pedimos oração pela convenção a qual a nossa igreja é ligada, a Conframadego, ao nosso pastor presidente da convenção, pastor José Messias, e assim a toda a liderança da igreja, como também todas as supervisões de escola dominical, tanto em Vitória de Santo Antão, como em todas as igrejas, como aqui em Petrolina também, ao nosso irmão que está na supervisão aqui de Petrolina, o diácono Joseli, que Deus possa abençoar poderosamente a todo o povo de Deus e os professores, Geralmente nós estamos ali no templo matriz, ministrando na direção do trabalho, como dirigente da escola, pela misericórdia de Deus, tanto eu como o diácono José Bernardo, e também os professores que fazem parte do templo matriz, que nos ajudam na ministração do Evangelho. Vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, ó Deus soberano, neste exato momento suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a unção, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que toda barreira, todo empecilho, que tudo aquilo que não Te agrada seja repreendido, seja destruído, lançado por terra, em nome de Jesus. E assim abençoe este ministério, a AD Ceará, ao nosso pastor presidente, pastor Ribeiro, a toda a sua família, abençoe, Deus, a todo o ministério da igreja em Vitória de Santo Antônio, em todo o estado, ou seja, em todas as cidades do estado, aonde esta palavra tem chegado, aonde este ministério tem chegado, este projeto, vai abençoando, Pai, este projeto, para que seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoe também o nosso pastor Elmir Ribeiro em Petrolina, toda a sua família, todo o seu lar, todos os obreiros que cooperam com o Teu servo nesta cidade. Abençoa, Pai, todo o corpo ministerial em Petrolina, em todas as cidades em que a obra está sendo expandida. Abençoa cada cooperador, cada auxiliar, cada diácono, presbíteros, Senhor, os evangelistas e pastores. Vai abençoando todo o povo de Deus, assim como toda a direção das escolas bíblicas dominicais, todos os supervisores, todos os superintendentes, ó Deus, a direção ali de Vitória e os supervisores em cada igreja, em cada congregação, aos dirigentes e professores, meu Pai. Vai abençoando todo o povo
Deus, abençoa cada um dos teus servos. Abençoa para o nosso irmão que está na supervisão desse trabalho em Petrolina, o diácono Joseli. Dai vitória ao teu servo, ser com teu servo, com a sua família. E assim abençoa cada professor, cada um de nós neste dia, neste momento. Nos direciona e nos dá sabedoria e graça, Pai. Pois tudo isso nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Convido aqui a nossa irmã Gemina para cantar os hinos congregacionais. Comendo com a paz, Senhor. Amém. Como é nos orientado nosso irmão. Vamos louvar os hinos congregacionais da nossa harpa cristã. Qual o número? 46. Vamos louvar com o hino de número 46 da nossa harpa cristã. O perdão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje em bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ainda com o número da nossa harpa cristã 305. Amém? Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória
com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai o escudo, se da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, aleluia, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. A Jesus cantai e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, aleluia, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. 577. Aleluia. 77. 577. Vamos ainda louvar com o hino de número 577 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos pôr tudo em oração, né? Em fervente oração, né? Aos pés de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser nele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Eita, Deus grande. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser nele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia! Glória a Amém. Eu te Deus. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Motivo de alegria de nós estarmos sempre na presença de Deus, sabendo que conosco está um general de guerra, um Deus que é conhecido nas Escrituras Sagradas como o Senhor dos Exércitos. Então não existe barreira, não existem empecilhos para que não haja vitória para os servos de Deus, porque Deus, Ele dá vitória para os seus escolhidos, Deus dá vitória para os seus servos. A lição que nós iremos meditar neste dia é a lição de número 9 do terceiro trimestre, que é uma edição especial, uma revista escrita pelo comentarista, o saudoso Eurico Bergsten. O saudoso pastor Eurico Bergsten fez o comentário dessa revista no ano de 1993 e a CPAD trouxe por bem trazer este assunto novamente, que fala sobre o despertamento espiritual, que é o dia que nos dias que nós estamos vivendo hoje é preciso, é necessário para que possamos vencer na obra de Deus. E ao longo destas aulas em que nós estivemos ali juntos no Templo Matriz, estivemos aprendendo a respeito da historicidade do povo de Israel, logo o período do exílio, o período pós-exílio em que Deus esteve cumprindo com as suas profecias, cumprindo com a sua palavra sobre o retorno daquela nação para a sua terra, para o lugar, para a cidade santa, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, onde estivemos meditando sobre a reconstrução da cidade, das casas e também, principalmente, a reconstrução do Templo de Jerusalém, a reforma religiosa, a volta dos judeus para a adoração a Deus e, logo após, a reconstrução dos muros de Jerusalém, onde nós estivemos estudando sobre as oposições, sobre os momentos difíceis em que o povo, em que a nação enfrentou para estar cumprindo com a vontade de Deus. E na lição de hoje, que é a lição de número 9, é a lição que vai falar, o título da lição, ela nos fala como vencer as oposições à obra de Deus. É um título bem sugestivo, um título muito bom para nós aprendermos hoje como vencer os inimigos, as oposições dos nossos inimigos, quando ele se levanta contra nós, contra a igreja do Senhor, contra
a obra de Deus. O texto áureo nos fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática nos diz assim: quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Glória a Deus, aleluia. Como já foi explicado para os irmãos, o motivo desta live é tão somente para suprir a aula que não foi ministrada presencialmente em nosso templo matriz, aqui na DCA de Petrolina. O pastor nos sugeriu, nos pediu para que trouxéssemos este assunto através da live, para que os irmãos pudessem estar acompanhando esse trabalho. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe, antes de nós fazermos a leitura bíblica em classe, irmãos, nós iremos partir para os objetivos desta lição. O objetivo geral é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Os objetivos específicos são 3 objetivos. O primeiro é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais são as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A revista, a lição de hoje, ela se destaca em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre qual a procedência destes ataques. É uma pergunta, onde nós temos os subtópicos, que a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. O segundo subtópico é qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta, quer dizer. E o terceiro subtópico fala sobre, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. O quarto subtópico é, nesta luta, as armas devem ser espirituais. O segundo tópico fala sobre o inimigo procura atingir a nossa fé. O primeiro subtópico é o inimigo ataca com a arma do desprezo. O segundo subtópico, o inimigo ataca com a arma do escárnio. O terceiro subtópico, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. E o quarto subtópico, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. E o quinto subtópico, o inimigo usa como arma a astúcia. E o sexto subtópico, o inimigo usa como arma as ameaças. E o terceiro tópico fala: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O primeiro subtópico fala: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. O segundo subtópico: os judeus venceram pela oração. E o terceiro subtópico fala: devemos também orar. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo de 8 ao 20, e depois na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 4, e no capítulo 5, e no versículo 5, que nos diz assim a palavra de Deus. Amém? Diz assim: e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós.
pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e nossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um traziam a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. E no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Epístola de João, capítulo 4, versículo 4, nos diz: filhinhos, sós de Deus, e já o tendes vencido. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, ó Deus soberano, somos gratos a Ti por este momento, por esta palavra. Ó Deus, fala conosco nesta tarde, fala ao nosso coração, que não seja o nosso mero entendimento, o nosso mero conhecimento, mas que seja a revelação do Teu Espírito Santo nesta tarde, neste momento. Abra o nosso entendimento, fala com autoridade aos Teus filhos, aos Teus servos, que nos acompanham nesta tarde. Deus, quebra as barreiras, quebra os empecilhos, opera em nossas vidas com autoridade, com o poder do céu. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e assim abençoa os Teus filhos que nos acompanham. Abençoa toda a igreja, Pai, que irá ouvir esta palavra neste momento, nesta hora. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, como já foi falado, né? Esta escola dominical é para suprir uma necessidade, porque nós não estivemos fazendo ela presencialmente no nosso templo matriz, mas estamos aqui nesta tarde, neste momento, para trazer um pouco do conhecimento da palavra de Deus, né? Como o título da lição, ele é bem sugestivo, fala sobre as oposições, né? Como vencer as oposições à obra de Deus, né? Nós sabemos que não é fácil, os dias são tenebrosos, são dias terríveis, são dias em que devemos estar buscando sempre, constantemente, a presença de Deus, em oração, em consagração, em jejum, para que o Espírito Santo opere em nós, para que possamos estar despertados, avivados, diante da presença de Deus, para fazermos a obra de Deus. Sabemos que por nossas próprias e meras forças, por nossa força física, nós não temos condições de vencer o inimigo das nossas almas. Mas nós temos um Deus que está do nosso lado. Então, no domingo passado, nós estivemos falando sobre conflitos internos existentes no meio do povo de Deus, que estava acontecendo no meio da nação de Judá, do povo de Judá, que havia retornado para Jerusalém. Embora que o povo retornou em 3 etapas, a primeira etapa foi através de Zorobabel, onde o mesmo ali enfrentou oposições, quando ele começou a fazer
o Templo de Jerusalém. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que levou aproximadamente quase 18 anos, como o próprio Donald Stempes, na Bíblia de Estudos Pentecostais, nos afirma que levou bastante anos para que a obra do Templo de Jerusalém fosse concluída, por causa da oposição dos samaritanos e dos povos que já existiam ali naqueles lugares, naqueles territórios. Então Zorobabel, por confiar na sua própria força, esquecendo-se da força poderosa, do poder maravilhoso do nosso Deus, acabou se desvanecendo e acabou parando ali a reforma do Templo de Jerusalém. Foi necessário que Deus levantasse 2 profetas, 2 homens de Deus, para que pudesse ali reanimar Zorobabel, para que pudesse reanimar o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, e assim como todo o povo, todos os judeus que ali estavam, para continuarem com a reforma do Templo de Jerusalém. Nós sabemos que Ageu é aquele profeta, da famosa frase, do famoso versículo, que é até cantado pelos nossos cantores, que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então, através desta palavra, desta expressão, Zorobabel, juntamente com todo judeu, se levantaram como um só povo, como uma só pessoa, para construir, para terminar a obra do templo ali de Jerusalém. Assim como também Zacarias, aquele profeta de visões, aquele homem que na sua visão ele viu ali os próprios sacerdotes Josué com as vestes sujas, manchadas, sendo acusado pelo opositor, por Satanás, aonde Deus, através do seu anjo, ele repreende as ações do inimigo, ele repreende as oposições do inimigo, quando ele diz: o Senhor te repreenda. Então as vestimentas do sacerdote Josué foram purificadas, foram mudadas. Assim também é Deus na vida do seu povo. Quando as oposições se levantam, quando as lutas se levantam, Deus está pronto para atender, Deus está pronto para defender a sua igreja, o seu Glória povo a Deus. aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. E então, neste domingo, nós estaremos estudando sobre a origem destas oposições e como vencê-las, estas oposições. O textuário que nós lemos nesta tarde, fala sobre Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Analisando esse texto, irmão, nós vamos encontrar esta expressão, todas estas coisas. Olhando os versículos anteriores, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de adversidades, ele faz uma lista de adversidades, onde ele diz que há tribulação, angústias, que há perseguição, que há fome, que há nudez, que há perigo, que há espada. Ou seja, todas essas lutas, todas essas tribulações, elas irão aparecer na vida do crente. O crente, ele não está livre de passar por todas as lutas, mas nós temos uma certeza. Assim como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no versículo 18. Glória a Deus, da Epístola aos Romanos. São 3 versículos num capítulo só. Eu vou ler aqui bem rapidinho para os irmãos, porque a nossa aula é um pouco extensa. E para que não se prolongue tanto, Romanos 8:18 nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E finalmente o versículo 38, Romanos 8, 18, 28 e 38, o versículo 38 nos diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos a certeza de que nós temos um Deus que está sempre do nosso lado. Aleluia. Então a reflexão Glória da a lição Deus. de hoje fala sobre a posição de Neemias,
a posição que Neemias teve em relação de estar no governo, de estar na liderança do povo de Deus naqueles dias. Zorobabel já tinha passado. Zorobabel, juntamente com Josué, fizeram a reforma do templo. Esdras foi para tão somente fazer o avivamento espiritual, o avivamento do despertamento espiritual, a leitura das escrituras, o ensinamento da lei, porque o Esdras, ele era sacerdote e escriba, então ele teve a finalidade de fundamentar o conhecimento da lei de Deus, de fazer a reforma religiosa, fazer com que o povo se empenhasse em adorar a Deus, e depois Deus envia Neemias para fazer a reforma dos muros, onde nós entendemos que Neemias foi um homem que Deus utilizou, porque ele era um copeiro, o copeiro do rei da Pérsia, e Deus utilizou-se daquele copeiro para ser governador, para ser o líder do povo de judeu, o povo de Judá, o povo judeu, naquela última levada de judeus para a terra de Jerusalém. E então nós encontramos algumas oposições que é praticamente uma aplicabilidade para a igreja do Senhor nos dias de hoje. O primeiro tópico da lição nos fala: qual a procedência destes ataques? Nós sabemos pela palavra de Deus, como também expressa o apóstolo São Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Isto é bem entendido, subentendido, porque nós vivemos dentro de uma esfera espiritual. O crente, a pessoa que aceita Jesus, ele participa, ele recebe na sua vida o Espírito Santo de Deus, e então ele passa a viver através do Espírito, através do seu Espírito vivificado e unido ao Espírito Santo de Deus. Ele começa a viver agora dentro de uma esfera espiritual e conhece e discerne todas as coisas espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo. Então nós entendemos que a nossa luta neste mundo não é uma luta física, não é uma batalha física, não é uma guerra física, onde nós teremos que utilizar materiais bélicos, materiais de guerra, onde nós iremos utilizar a nossa força física para vencer as tribulações, as lutas, as oposições que se levantam contra nós. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos revela que a nossa luta, ela é espiritual. A nossa batalha, ela é espiritual. O primeiro subtópico nos diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como explica o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Portanto, a nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, os quais nos atacam. Às vezes é o nosso amigo, às vezes é o nosso vizinho, às vezes é alguém que nós consideramos como irmãos, que está no nosso meio, no convívio, no meio da igreja, que às vezes se opõe contra nós, se levanta contra nós. E às vezes também são aqueles que nos cercam no nosso trabalho, na escola, na faculdade. São pessoas, são armas, são pessoas que estão dentro do físico. Aparentemente nós olhamos a aparência física, mas essas pessoas, elas acabam-se por ser instrumentos do inimigo das nossas almas. Sabemos que o inimigo das nossas almas, ele utiliza pessoas para nos atacar, assim como também estava acontecendo nos dias de Neemias, em que Neemias foi encarregado de voltar para Jerusalém, para comandar uma equipe de judeus, de homens que estivessem dispostos para fazer a reforma do muro, porque os muros de Jerusalém estavam em ruínas, estavam caídos, estavam quebrados, as casas estavam queimadas, existia uma sensação de insegurança no meio daquela nação, daquele povo, porque a cidade estava desprotegida.
O inimigo ele podia entrar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, com facilidade, e poderia fazer o que pudesse fazer contra aquele povo. Mas Deus ele se preocupou de enviar Neemias para fazer a reforma dos muros, erguer os muros para que a igreja, ou seja, o povo ali estivessem protegidos. Sabemos, irmãos, que não são os muros físicos, não são as paredes físicas, não são as cercas físicas, aquilo que está ao nosso derredor, que vai nos proteger. Sabemos perfeitamente que quem nos protege, nos guarda, é o guarda de Israel. Aleluia. O nosso Deus, o Deus vivo e poderoso. Glória a Aquele Deus. Deus em que expressa o salmista Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, o adversário ele se utiliza desses instrumentos. Para quê? Para que venha nos atacar. E se nós estivermos entendendo com a nossa visão espiritual, nós iremos contra-atacar, mas não de maneira física, mas de maneira espiritual. O segundo subtópico fala: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o inimigo das nossas almas, foi o primeiro que se rebelou contra Deus. Por isso que a palavra Satã, no grego, significa adversário, conforme o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem o possa tragar. E qual é a orientação que a Bíblia nos dá diante desta luta? Sobre os tipos de inimigos espirituais listados por Paulo que se levanta contra a igreja do Senhor. Quando nós aprendemos a respeito do que a Bíblia fala, quem são esses inimigos espirituais, então nós se preparamos espiritualmente para vencermos a batalha, para vencermos a luta, a oposição. Porque o texto lá de Efésios, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10 ao 18, fala sobre estes seres espirituais, estes seres que se levantam contra a igreja do Senhor, a qual Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que a igreja dele, a igreja do Senhor, a qual Pedro havia declarado ser Cristo, esta pedra. Então Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos que sempre o povo de Deus, se permanecer firme na presença de Deus, nos propósitos de Deus, sempre vencerá em nome de Jesus. Tiago também nos fala que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo é perseverar na fé, é perseverar na oração, é perseverar na busca, na esperança, na certeza de que Deus nos dará a vitória. Então o texto de Efésios capítulo 6 fala sobre principados. Quem é os principados? O principado que se refere aí se refere a um príncipe, a um governador que é reconhecido em Mateus capítulo 12, versículo 24, como príncipe dos demônios, que neste caso é a própria pessoa de Satanás. As potestades, conforme o texto lá do grego exousia, que se refere aos seres espirituais que gozam de poder e decisões de domínio sobre um exército de seres espirituais. E hostes espirituais do mal são hostes de demônio de categoria inferior, que servem aos propósitos iníquos de Satanás. E os poderes deste mundo é uma palavra grega para significar que são aqueles seres que têm o poder para realizar milagres e conceder riquezas. Daí a razão de que compõem o exército de Satanás também realizarem milagres. Então nós sabemos que os inimigos são espirituais e que eles agem de todas as formas, de todas as maneiras, para tentar se opor à obra de Deus, para tentar se opor aos servos de Deus.
E nós, como servos de Deus, temos que estar vivendo a palavra de Deus, vivendo a vida espiritual, vivendo no Espírito Santo de Deus, vivendo a presença de Deus, para que possamos ser vencedores na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra os poderes deste mundo, ou seja, contra os poderes físicos deste mundo, mas contra os poderes espirituais. O terceiro subtópico fala: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a nossa fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5, 38. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 e o versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Então, a arma que nós temos a princípio para vencermos as astúcias do diabo, para vencermos a Satanás, é a nossa fé perfeita em Deus. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que pela fé, muitos homens de Deus do passado venceram. Foram vitoriosos na sua trajetória, na sua carreira, na sua vida espiritual. Passaram por escárnio, por problemas, por situações adversas, por lutas, por tribulações, mas foram vencedores na sua fé. O exemplo disso é a galeria dos heróis da fé que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma lista extensa de homens que combateram, que confiaram, que depositaram a sua fé em Deus confiantemente. Abraão é o exemplo maior, porque Abraão é considerado o pai da fé. O homem que creu contra a sua própria esperança, como diz o texto de Romanos capítulo 4, a qual na esperança creu contra a esperança. Qual era a esperança que ele tinha, que creu contra a esperança? A esperança que ele tinha é que Deus iria cumprir com a sua palavra, com as promessas que ele havia dado para Abraão. Quando ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava falando de um descendente. Abraão era um homem de avançada idade, era um homem que já estava beirando um século de existência, já estava chegando ao seu centenário de existência. A sua mulher também não ficava para trás, era uma mulher já de idade avançada. Mas Deus disse que do ventre de Sara sairia o descendente de Abraão. Então, crer contra a esperança era Abraão confiar e crer que Deus iria cumprir com a sua palavra, mesmo estando fora dos padrões humanos e físicos da humanidade, mesmo estando fora da questão lógica do homem, de pensar como uma mulher numa certa idade iria engravidar e ter um filho e ter um descendente. E que a partir deste ia se tornar uma grande nação, um grande povo, e que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Como? Mas Abraão creu, como diz o apóstolo Paulo, creu na esperança contra a sua própria esperança. Porque, Aleluia. olhando para si e para sua esposa, eles não viam nenhuma capacidade que pudesse gerar um filho. Mas ele creu que Deus poderia fazer um milagre na Glória a vida Deus. de Abraão, na vida de Sara. Aleluia. E Isaac então nasceria. Então ele provou a sua fé em Deus, assim como todos os heróis da galeria demonstrados no capítulo 11 de Hebreus, provaram a sua fé em Deus, creram no Deus do impossível. E depois no capítulo 12, ele faz uma conclusão. Portanto, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Foram todas estas testemunhas que foram descritas no capítulo 11 de Hebreus, que provaram sua fé, que viveram a sua fé, que creram no Deus do impossível e não duvidaram, porque creram com o objetivo de estar
sempre olhando para o alvo, para Deus, sabendo que Deus estava ali, era o propósito maior da sua vida. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus nos diz, portanto, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, que nós deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e prossigamos e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo do que lhe estava proposto, nos diz a palavra de Deus, Jesus sofreu as afrontas dos pecadores, sofreu a perseguição, a humilhação, a luta, para que pudesse cumprir com o propósito maior de Deus, que era trazer salvação para toda a humanidade. Em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou todas as afrontas. Jesus suportou a cruz, suportou a morte, como exemplo maior de perseverança. Assim também ele nos deu a capacidade de nós enfrentarmos o inimigo das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Nesta luta, as armas devem ser espirituais, né? Nós entendemos e nós aprendemos no trimestre passado sobre as armas espirituais. Isso foi na última lição do trimestre passado, onde nós estamos sobre batalha espiritual e as armas do crente, né? Onde nós estamos sobre a espada, as armas de defesa, que são os peitos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os calçados preparados, os pés com os calçados do evangelho, da preparação do evangelho da paz, e também o escudo da fé, né, que nós aprendemos ali naquele trimestre, e o capacete da salvação, e a arma mais ofensiva e poderosa, e a arma mais defensiva e poderosa, que é a espada, que é a espada do Espírito, a espada da verdade, a espada da palavra de Deus, que ela é como um gume, uma espada de 2 gumes que penetra na alma, juntas e medulas, e é eficaz, como diz o próprio texto de Hebreus, e também a arma mais poderosa e ofensiva contra o inimigo das nossas almas, que é a oração, como está escrito em Efésios capítulo 6 e o versículo 18. O segundo tópico desta lição nos trata sobre o inimigo procura atingir a nossa fé. Nós vemos que a principal arma de defesa que mantém o crente em pé para vencer as lutas e as batalhas, Aleluia, é a nossa fé. Então, o inimigo ele procura atingir a nossa fé. Como ele sabe que a nossa fé perseverante em Deus é a nossa firmeza, é a nossa solidez, é a maneira de nós vencermos a batalha, então a primeira coisa que ele tenta atacar é a nossa fé em Deus. O primeiro subtópico diz assim: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Como está escrito no texto de Neemias, no capítulo 4, no versículo 2. Neemias 4 e 2 nos diz assim. Que os irmãos também possam acompanhar a leitura bíblica aí na sua casa, no seu lar, no conforto do seu lar. Nos diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então os samaritanos, principalmente o governador ali, que estava em Samaria, chamado Sambalate, né, juntamente com mais 2 comparsas dele, posso dizer assim, que era Tobias e Gesem, eles estavam ali se opondo contra a obra da construção do muro de Jerusalém. E neste exato momento eles estavam fazendo ali trazendo um desprezo para aquele povo, para o povo que estava ali habituado ali, trabalhando na construção daquele muro. Eles diziam: que fazem estes fracos judeus? Fulano de tal é fraco. Ele quer fazer as coisas, quer fazer desse jeito, daquele jeito. Acha que é o tal, mas ele é um fraco, é um fracote, não vai conseguir. Era o que Sambalate estava dizendo para Neemias e para os judeus na construção do muro de Jerusalém. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então eu sou forte.
2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta a tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Foram 10 espias que foram ali em Jericó, olhar a terra, ver como a terra se comportava, como o exército de Jericó se comportava, para que eles fizessem um relatório de tudo que estava acontecendo naquela cidade, para que trouxesse a Moisés e ao povo, para que o povo pudesse então ter uma visão panorâmica do que iria enfrentar ali, porque eles tinham que entrar na cidade de Jericó e guerrear. E nos diz a palavra de Deus que 9 dos 10 trouxeram um relatório negativo. E somente um trouxe uma palavra de despertamento, uma palavra de fé. Como diz aqui, os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. Neemias 13:30. O Senhor é conosco, não temais. Foi a expressão do povo, dos que estavam ali trazendo um relatório positivo para a nação de Israel. Mas o povo temeu por causa do relatório negativo. E por causa deste relatório negativo, eles acabaram sendo mortos. Ou seja, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, porque aqueles que rejeitaram e não confiaram, não tiveram a sua fé viva em Deus, eles não puderam entrar na terra prometida, porque Deus jurou que aquele povo que havia recusado, que não tinha crido no poder de Deus, eles iam morrer, eles iam perecer no deserto, porque eles não iriam entrar na terra prometida. Somente aqueles que confiaram e trouxeram um relatório bom, um relatório positivo, é que puderam entrar na terra prometida. Somente aqueles que eram descendentes do povo mais velho é que puderam entrar na terra prometida. Nem mesmo Moisés teve capacidade para entrar na terra prometida. Apenas Josué. Então, a primeira coisa que o inimigo faz para nos desestimular, para nos tirar da presença de Deus, é nos dar desprezo. É utilizar meios para tentar tirar a nossa fé, a nossa capacidade. Foi assim também que aconteceu na vida de Moisés. Moisés olhou para si e olhou para o seu físico, o seu porte, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar e disse, eu não tenho capacidade para enfrentar, para ir até Faraó, para ir falar com Faraó, para ir libertar o povo de Israel. Mas Deus, ele não olha para o que nós somos, ou seja, ele não olha para os nossos limites físicos, ele olha para a nossa vida diante dele, a nossa maneira de se dispor para fazer a vontade de Deus. Deus quer que tão somente nós creiamos na sua palavra, que nós confiamos na sua palavra, que nós creiamos que ele é o Deus, o general de guerra, que pode guerrear por nós, e que está à nossa frente. As pessoas podem até dizer que nós não temos capacidade. Fulano de tal não tem capacidade para isso. Mas quem dá a capacidade é Deus. Deus é quem nos capacita, irmãos. Aleluia! Se você está servindo a Deus, se você está na presença de Deus, se você está buscando a Deus, se Deus quer te usar, deixe ser utilizado por Deus, deixe ser usado por Deus, porque não olhe para a sua capacidade, a sua intelectualidade. Há pessoas que dizem, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade para entender os textos bíblicos, mas se você tem a disponibilidade para fazer a obra de Deus, Deus vai te usar da mesma maneira. Glória a Deus. Basta tão somente buscar a presença de Deus. Amém. Não olhe para o desprezo dos inimigos, daqueles que se levantam contra você, dizendo que você não é nada. Mas você é joia preciosa para Deus, quando você se dispõe para fazer a vontade de Deus. O segundo subtópico fala, o inimigo ataca com a arma do escárnio. O que é escárnio? A palavra escárnio vem do verbo escarnecer, que significa zombar, tratar com desprezo, ou tratar com palavras depreciativas, menosprezando uma certa pessoa, menosprezando as pessoas que às vezes estão do seu lado. Há quantas pessoas que olham para nós e nos desprezam?
olha para nós e nos depreciam, né? Não tem aquele apreço por nossas vidas.